estou, Ele me faz tão bem. Então, nós chamamos por Jesus e Ele está aqui em nossos corações, em nossas mentes, com as vibrações do Mestre. E ao escutar essa música, Silêncio, a gente pega umas palavras-chave dela, que é silenciar. Nós devemos silenciar de vez em quando. Nos recolher no nosso eu íntimo e orar. Se recolher em prece, ter sossego, estar em paz, descanso. A outra palavra-chave é Jesus, o nosso mestre dos mestres, que em todos os momentos que a gente precisa dele, e a gente se recolhe, chama por Jesus, Ele vem até nós, através da prece. Outra palavra-chave é quando Jesus vem invisível, porque muitas vezes a gente não enxerga Jesus, não enxerga a espiritualidade maior, mas a gente sente as vibrações do ambiente, como estamos sentindo neste momento. Vibrações de paz, de harmonia, vibrações de alegria, alegria de viver, alegria de estarmos aqui neste planeta, de provas e expiações, mas necessário para a nossa evolução espiritual, para a nossa caminhada evolutiva, com as pessoas necessárias da nossa família, do nosso trabalho, vizinhos. Tudo é necessário, nada é por acaso na vida, irmãos. E a outra palavra também dessa música é faz bem. Como nos faz bem quando nós nos recolhemos numa oração, estando bem, ou às vezes quando estamos com a vibração mais baixa, estamos tristes, deprimidos. Como nos faz bem nos recolher, fechar os nossos olhos materiais e abrir os olhos espirituais e nos conectar com a espiritualidade maior. Isso faz um bem maior para o nosso espírito, para a nossa alma, esse bem, que vai refletir no corpo físico também. Que Jesus dizia, vós sois deuses, só que nós não sabemos ainda como ser deuses, mas vós sois deuses. A última frase que eu coloquei aqui, que a gente sente, é o sentimento de tudo isso, a gente sente as vibrações do Mestre. E o tema de hoje, que eu escolhi, é Mestre Jesus, o nosso mestre dos mestres, o nosso Rabi, que muitos chamamos, Jesus de Nazaré, enfim, esse espírito de luz que veio para o planeta Terra para nos ensinar a amar, a perdoar,
a fazer o bem. E aí no Livro dos Espíritos, a questão 625 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde a Kardec. Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? O tipo mais perfeito que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos ofereceu para servir de guia e modelo. E a resposta é bem curtinha: vede Jesus. Essa é a resposta, irmãos. O modelo mais perfeito que Deus, que quer sempre o nosso bem, nos oferece é Jesus, o nosso mestre, que está sempre pronto a nos ajudar nos momentos bons ou naqueles que não são tão bons. E por falar em Jesus, irmãos, eu lembrei quando Jesus esteve aqui na terra, o nascimento de Jesus, porque a terra estava precisando. Muitos homens ignorantes, guerreiros, maldosos. Aí Deus pensou e disse: eu preciso enviar uma luz, uma sustentação para aquele planeta Terra, para poder as pessoas terem uma esperança, terem fé, esperança de dias melhores. E Deus mandou Jesus para nós. E Jesus veio com tanta força, com tanta luz, que já quando ele nasceu, já trouxe a primeira lição para nós todos aqui na terra, a lição da humildade. Porque Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, ele nasceu aqui, num cesto de palha. Podia ter escolhido nascer num berço de ouro, num berço de madeira, mas não, nasceu simplesmente num berço de palha. Na simplicidade de uma manjedoura, com seu pai, com sua mãe, com os animais, com a natureza em sua volta. Tudo tem uma explicação, né, irmãos? Então, no livro Caminho da Luz, na página 127, fala disso. Eu vou achar aqui. Tá. A vinda de Jesus, capítulo 12 do livro A Caminho da Luz. Esse livro é muito bom, irmãos. Fala da vinda de Jesus. E o subtítulo é A Manjedoura. Foi onde Jesus nasceu, numa manjedoura. Simples, humilde. E diz assim: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Todos nós, irmãos, temos que ser humildes de coração, porque a humildade é a chave de todas as virtudes. Vou ler mais um parágrafo que eu achei muito bonito. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Que lindo, né, irmãos? Quando o nascimento de Jesus começava o quê? Maioridade espiritual da humanidade terrestre, do nosso plano terrestre, com o nascimento de Jesus. Simples, numa manjedoura. E ali ele começou os seus ensinamentos. O primeiro foi essa lição maravilhosa que ele deu a todos nós, que nós temos que ser simples e humildes de coração. Quando a gente chama ele de mestre, é naquela condição dele que ele vem para despertar as nossas mentes, as nossas consciências,
das coisas não tão certas que estamos fazendo, para as realidades celestiais do planeta espiritual, do plano espiritual, do reino de Deus, que ele diz que o meu reino não é deste mundo, sim, é o reino dos céus. E como é bom, como foi bom nós estarmos aqui hoje conversando sobre o Mestre, porque nós sabemos, hoje é o último dia do mês de novembro, mês de dezembro começa amanhã, é o mês que a gente comemora o aniversário de Jesus, o nosso Mestre, mas que tem muitas famílias, infelizmente, que comemoram o Natal na figura do Papai Noel. E não sabemos que não é assim. Sabemos que o Natal, o verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus. É para nós nos conectarmos mais com o Mestre, nos conectarmos com a espiritualidade maior, com o amor. Então, irmãos, neste Natal, vamos continuar fazendo um presépio e não tanto Papai Noel dentro de casa. Vamos continuar orando à meia-noite. A gente distribui presentes para as pessoas que a gente gosta, mas o melhor presente que nós temos, que Deus nosso Pai nos deu, foi mandar Jesus para cá, há mais de 2000 anos atrás. Então nós também temos que distribuir esse presente para todos os nossos familiares, aqui na evangelização, para os nossos filhos, trazendo eles aqui. Como a nossa irmã Suzana falou, que ontem à tarde foi uma mensagem psicografada, eu não sabia, fui pega de surpresa também, falando da importância da evangelização de bebês, crianças, jovens e adultos também, que nós devemos estudar. Nós viemos para este planeta nesta vida, é a nossa melhor reencarnação, esta agora, é a melhor, porque a gente não lembra das outras, mas nós já estamos evoluindo, então nós temos que estudar, temos que nos cuidar espiritualmente, não só a parte material, mas a parte espiritual também. Também lembrei do Consolador, na questão 289, irmãos, que alguns irmãos já devem ter pensado nisso, eu já pensei, que pergunta assim: são muitos os espíritos em evolução na Terra ou nas esferas mais próximas que já viram Cristo experimentando a glória da sua presença divina? Então ele pergunta se são muitos os espíritos que estão em evolução na Terra ou na crosta terrestre, nas esferas mais próximas, no plano espiritual, que já viram o nosso Cristo, já viram Jesus experimentando a glória da presença. Aí Emmanuel responde: toda a comunidade dos espíritos encarnados na Terra ou localizados em suas esferas de labor espiritual mais ligadas ao planeta, sentem a sagrada influência do Cristo, através da assistência de seus prepostos. Todavia, pouquíssimos alcançaram a pureza indispensável para a contemplação do Mestre no seu plano divino. Então, nós todos esses espíritos, nós também, nós sentimos as vibrações do Mestre, mas pouquíssimos conseguiram alcançar a contemplação do Mestre no plano divino, devido à nossa evolução. Achei muito interessante essa pergunta. E a 290 também que pergunta assim: poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Emmanuel responde: sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade.
Que feliz definição é essa, né, irmãos? Que as parábolas vão desabrochar mais tarde em árvores de misericórdia e sabedoria para toda a humanidade terrena. Então, cada parábola que Jesus ensinou, contou, cada lição que tinha nessas palavras, nas entrelinhas, é nos dado aquela semente. Mas o fruto dela vai ser o resultado do que nós vamos fazer, todo o empenho nosso e o esforço nosso de cada um de nós. E a gente sabe que Jesus falava por parábolas, não é? Porque era mais fácil para aquelas outras pessoas entenderem. Parábolas é uma narrativa que é feita, e Jesus contava por parábolas, que tinha pessoas que não entendiam. Tem tantas parábolas de Jesus, e cada parábola tem um ensinamento, tem uma lição para nós. Vocês sabem que as parábolas de Jesus a gente conta para as crianças do bebê maternal. E Jesus não queria que essa parábola fosse só a compreensão lógica daquele texto, mas a compreensão do coração. Estarmos com o coração aberto ao ouvirmos cada história de Jesus, cada ensinamento, cada parábola, as passagens de Jesus. Aí quando a gente fala nas parábolas de Jesus, a gente lembra a parábola da ovelha perdida, que nenhum filho se perderá, ele vai atrás da ovelhinha perdida. A parábola do filho pródigo, que é uma parábola linda, que muitas vezes nós somos o filho pródigo, nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do bem, mas aí lá naquele caminho acaba as ilusões, que seria na história o dinheiro da herança que o pai deu para o filho, e aí ele pensa em retornar à casa do pai. E nós muitas vezes estamos num caminho errado, e nós nos damos conta, só um pouquinho, não é aqui, não é? E aí nós retornamos à casa do Pai, através do amor, do bem, da oração, voltamos para o caminho certo. A outra parábola do bom samaritano. Quantas vezes a gente vê pessoas caídas, passa um levita, passa um sacerdote e não junta. Aí passa um samaritano com todo o seu amor, ajuda aquele pessoa caída e dá amor, dá assistência. Todas as parábolas têm uma lição para cada um de nós. A parábola da rede, dos peixes que são atirados na rede, peixes bons e ruins, os bons sentimentos e os maus sentimentos que nós temos, que nós devemos deixar de lado, cultivar apenas os bons sentimentos. A parábola do rico e de Lázaro, que Lázaro era uma pessoa, um mendigo, que hoje a gente não chama de mendigo, estava em situação de vulnerabilidade, hoje a gente chama assim, e vivia na casa do rico em frente, pegando as migalhas, e até que desencarna, e depois o rico desencarna, se encontra no plano espiritual, e Lázaro está ali, do lado de Abraão, enquanto o rico olha aquilo e se arrepende, e pede para que Lázaro retorne lá para a terra, para a casa dele, avise seus irmãos que ele estava totalmente enganado com as coisas importantes, essenciais da vida. A parábola do óbolo da viúva, a parábola do avarento. Quantas vezes nós fizemos isso, ou já fizemos, juntamos coisas materiais e não sabemos que amanhã iremos desencarnar. A parábola do credor incompassivo, quando o rei perdoa aquele credor que devia muito dinheiro para o rei, e o credor sai dali e já vê um que estava devendo um pouquinho de dinheiro e já briga e já diz, não, manda prender. Quantas vezes nós fizemos isso com os nossos irmãos? Eu deixei por último a parábola, tem muitas parábolas, mas eu estou falando algumas só. Eu deixei por último a parábola do semeador. Essa parábola do semeador, como é significativa para nós da evangelização e para cada um de vocês, eu também acho. Porque começa assim:
o semeador saiu a semear. E no caminho, na estrada, caiu algumas sementes. E os pássaros vieram e comeram. Mas o semeador continuou a semear. E no caminho, as sementes caíram no meio de pedras, de rochas, com pouca terra. A semente nasceu, mas não criou a raiz suficiente. E o que ela fez? Com o sol forte, ela morreu. Mas o semeador continuou a semear. E as sementes caíram no meio de alguns espinhos. E no meio desses espinhos, elas foram sufocadas e morreram. Mas o semeador continuou a semear. E as sementes caíram numa terra fértil, num solo fértil. E ali, naquele solo fértil, a semente conseguiu crescer, virou uma plantinha, uma árvore. Essa é a parábola do semeador que a gente traz, contamos para as crianças, dos bebês, em forma com bonequinhos, com tudo. Eles adoram essa parábola. E para nós, os ensinamentos que nós trazemos dessa parábola, irmãos. Quem é o semeador que saiu a semear? É Jesus, o nosso mestre. Jesus é o semeador. E quando ele chega no caminho com as sementes, são aquelas pessoas que até entendem a palavra dele, mas não dão atenção a ele. Quando Jesus chega com as sementes nas pedras, são aquelas pessoas que entendem a palavra de Jesus, aqueles ensinamentos, e até se entusiasmam com aquilo, ficam felizes, ótimo. Só que na primeira dificuldade, elas abandonam a palavra de Jesus. Mas o semeador continuou a semear. E aquelas sementes que caíram nos espinhos, que foram sufocadas, são as pessoas que ouvem os ensinamentos de Jesus, mas abandonam o caminho do bem, irmãos. Porque são aquelas pessoas que dão mais valor para as coisas terrenas, para as posses, para o dinheiro, para a riqueza material. E se esquecem do lado espiritual. E nós sabemos que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e não o contrário. Mas o semeador saiu a semear. E aquelas sementes caíram no solo fértil. O solo, irmãos, somos nós. Nós que entendemos que estamos no caminho, entendendo a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e não só entendendo, praticando. E no momento que a gente pratica os ensinamentos de Jesus, o amor, o bem, a caridade, o perdão, beneficência, fraternidade, todos os ensinamentos, todas as lições, a humildade, nós estamos crescendo espiritualmente. E nós, aquele solo fértil, vai se expandindo. E aquelas sementes são os ensinamentos de Jesus que vão crescendo. Então, irmãos, sejamos o solo fértil em nossas vidas, para quando nós terminarmos o nosso prazo aqui no plano terreno e chegarmos no plano espiritual, nós não nos arrependermos do que fizemos aqui. Porque vai ser perguntado a nós, vai se passar uma câmera, uma televisãozinha com todas as coisas que nós fizemos. Então vamos começar e vamos continuar a estudar, a fazer o bem. E quando eu digo isso, das parábolas de Jesus que eu falei, também temos algumas passagens de Jesus. E uma das passagens de Jesus que tem duas que eu amo. Deixai vir a minhas criancinhas. Essa passagem é linda, irmãos. Porque cada um de vocês, pais, mães, avós, cada um de vocês
estão cumprindo essa passagem de Jesus, quando trazem os seus filhos para a nossa evangelização, para aprender os ensinamentos do Mestre. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Então, irmãos, cada um de vocês estão cumprindo esta passagem. A outra passagem de Jesus que eu acho muito linda é da mulher hemorrágica, tem nesta obra. O nome dessa obra é maravilhosa, irmãos. Alguém me tocou. O nome da obra, o primeiro capítulo da obra é essa passagem da mulher hemorrágica, que ela fazia mais de 12 anos que estava com sangramento, já tinha ido em médicos, nada resolvia, e era uma pessoa que os familiares já tinham abandonado, e ela ouviu falar que Jesus estava na cidade, e com toda a fraqueza, com toda a doença, mas ela tinha uma força, ela tinha uma fé. Por isso que eu gosto dessa parábola, porque a gente às vezes tem dificuldade, sim, irmãos, mas a gente tem que ter fé e confiança no Pai, que tudo passa na vida. E ela, com essa fé, com essa coragem, ela foi até Jesus. Aquela multidão, enfrentou aquela multidão toda e foi até o Mestre. Só que era muita gente, ela não conseguia chegar nele. Ele estava de costas para ela. Acho que o José hoje quer dormir, né? Eu vou botar uma coisinha que eu me mexo na mesa. Então ela não conseguia chegar até Jesus, mas ela sabia que se ela encostasse a mão dela, com aquela fé que ela tinha nas vestes de Jesus, ela ficaria curada. Ela sabia disso porque ela tinha fé, e aquela fé robusta. Então ela chegou perto, encostou naquela multidão, conseguiu encostar os dedos nas vestes de Jesus. E na mesma hora, Jesus parou e disse: quem me tocou? E aí os apóstolos estavam ali, dizendo: não, mestre, tem muita gente, como é que nós vamos saber quem te tocou? Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Olha só a mediunidade de Jesus, o poder desse mestre dos mestres. Como não segui-lo, irmãos? Como não segui-lo? E aí ele procura e vê ela. E na mesma hora, esta mulher se cura. Se cura de uma doença de 12 anos. Eu vou até ler para vocês, porque é tão linda essa passagem, eu até sublinhei aqui. Jesus afirmou que alguém o havia tocado, pois sentiu que dele se desprendeu uma força, um poder. 12 anos de sofrimento foram liquidados em talvez não mais do que 12 segundos de contato com Jesus. Ela se apresentou a ele e lhe contou a razão pela qual havia tocado suas vestes e como havia sido logo curada. E o mestre afirmou: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Então um gesto tão simples, apenas tocar as vestes de Jesus, ela se curou, em menos de 12 segundos, como diz aqui. E aí aqui continua, eu achei linda essa parte. Aprendemos com esta mulher a tocar Jesus com fé. Tocar é entrar em contato, é ligar-se, se conectar, irmãos, com a espiritualidade maior, se conectar com o Mestre. Não é ficar distante como muitas vezes estamos do Cristo. Ela o tocou querendo ardentemente se fundir com o coração do Mestre. Ela tocou o Mestre com a alma. Que linda, né, essa expressão. Que ela tocou o Mestre com a alma e não simplesmente com as mãos. Ela não esperou Jesus ir ao seu encontro, ela foi ao encontro de Jesus. Ela não ficou em casa com o choro da revolta ou da descrença
que apenas nos empurram ainda mais ao fundo do poço. Ela foi atrás, com a fé dela, ela se curou. Quantos ensinamentos esta mulher tem a nos dar? E um deles diz assim, eu achei muito bonita essa parte também. Creio que nós também padecemos de alguma espécie de hemorragia. Estamos cansados, sem energias que nos sustentem, sem ânimo diante dos obstáculos da vida. As tensões e preocupações excessivas com a vida material nos apartaram do sentido real da nossa vida, que é a conquista dos tesouros espirituais. Ainda que possamos desfrutar dos bens materiais, nossa missão nessa vida não é comprar, adquirir, ostentar, possuir. É preciso lembrar constantemente que somos essencialmente espíritos, em viagem de adiantamento na face da terra. E que as tarefas que desempenhamos no mundo material, objetivo desenvolver as qualidades do nosso espírito imortal, especialmente a bondade e a inteligência. A nossa alma, irmão, se alimenta somente das coisas espirituais. Então, por isso que quando a gente se recolhe, como nós fizemos agora, antes de iniciar, no silêncio da nossa alma, fechamos nossos olhos e nos recolhemos, nós nos alimentamos com as vibrações que estão no ambiente. Lembrem-se, vós sois deuses. Jesus disse isso. E por falar em Jesus, essas duas passagens que eu contei, tem outras mais. Tem a que multiplica os pães, tem muitas outras passagens do Mestre. Vamos falar um pouquinho dos exemplos de Jesus, né? E aí eu lembrei de uma história que está nesse livro aqui, A Caminho da Luz. Acho que eu marquei até. Essa história conta bem assim, é no capítulo 12, a vinda de Jesus, ó. Final do capítulo 12, que eu li sobre a manjedoura, a última folha do capítulo. E diz assim, que para fechar esse capítulo, ele achou muito bom contar essa história. Para lembrar a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra. Recordemos o episódio do monge de Manilha, que acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis, é condenado à morte e conduzido ao cadafalso. Então esse monge foi condenado à morte, e quando ele chega no instante do suplício, ele soluça, ele chora desesperadamente e diz: como, pois, será possível que eu morra assim, inocente? Onde está a justiça? Que fiz eu para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro do monge corre ao seu encontro e murmura-lhe nos seus ouvidos: Jesus também era inocente. E aí o monge se dá conta. Passa pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, o que vai fazer? Lhe pede perdão. Antes de apertar o parafuso sinistro, ei-lo que responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Que lindo isso, né, irmãos? Que lindo. Muitas vezes será que nós faríamos isso, né? Na hora da morte. Mas a gente sabe que na época de Jesus, quantos irmãos morreram nos circos, né? Enquanto outras pessoas ficavam aplaudindo, os irmãos eram comidos pelos leões. Mas a espiritualidade nos conta
na obra há 2000 anos atrás. Há 2000 anos, né? Acho que atrás não tem, né, Marilena? Nos conta que a espiritualidade já estava ali. E eles não sentiram a dor. Porque eles tinham fé. Eles tinham amor ao Mestre, ao Cristo. E nós, muitos de nós podíamos estar lá também. Ou estávamos quando Cristo foi morto, não é? Daquela forma tão horrenda. Cada vez que eu assisto filme que aparece essa parte, eu me emociono muito. Eu penso, olha, eu acho que eu devia estar lá. E ainda dizendo, acusando. Nunca fiz regressão de memória, mas me vem isso na cabeça. Mas ele pediu para o Pai, o nosso Pai Criador, nos perdoar. E nós, o que fazemos diante da dor do nosso próximo? Diante de tantas coisas que nos acontecem, o que nós fazemos? Aí a gente pensa, o que eu faria? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que eu faria? A gente tem que pensar assim. Quando vem alguém, bate a janela, pedir alguma coisa. Quando alguém faz alguma coisa contra a gente. Nós somos humanos ainda, né? Mas nós estamos no caminho da evolução. Então sempre a gente tem que orar e vigiar. Irmãos, eu me lembrei de uma história que tem aqui. Não sei se vai dar tempo, Dani. Acho que dá, né? São 10 para as 11. É do capítulo dessa obra. O que você faz de especial? Então pergunto, o que cada um de nós fazemos de especial? Agora que nós estamos nesta vida, o que nós estamos fazendo de especial para nós e para os outros? E aqui conta a história de Francisco de Assis. Eu amo Francisco de Assis. E conta que Francisco de Assis é chamado para atender um irmão que estava com lepra. Ele foi num leprosário para atender esse irmão, porque ninguém mais queria atender lá. E aí Francisco chega para esse irmão com lepra, fala algumas palavras doces, pacienciosas, faz uma prece, mas nada disso, irmão, foi capaz de acalmar esse irmão. E aí o santo de Assis compreende que nenhum argumento iria amenizar o sofrimento daquele irmão. Somente o amor poderia fazer algum milagre naquele irmão. E aí Francisco de Assis, que é o servo do amor, se dirige ao irmão leproso e diz humildemente: pede o que quiseres que eu te faça. Pede o que quiseres que eu te farei. E aí o irmão, sem cerimônia, diz para Francisco: eu quero tomar um banho, me banhe o meu corpo. E Francisco, com toda a sua humildade, a primeira lição de Jesus, humildade, vai banhar aquele irmão, sentindo o cheiro de podridão, mas banha o irmão com ervas perfumadas, odoríferas, diz aqui. E começa a banhá-lo com carinho e abnegação, delicadeza, apesar da náusea que estava sentindo, diz aqui. Aquilo até podia não passar apenas um banho, irmãos, mas Francisco transformou aquele momento desagradável do banho em um banho de profunda espiritualidade, está escrito aqui na ordem. Enquanto lavava as feridas do leproso, Francisco se recordava das palavras do Mestre. Eu vou repetir as palavras do Mestre, que todos os irmãos já ouviram. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Quando vocês fizerem isso
aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Então Francisco agiu com aquele irmão como se estivesse lavando as chagas de Jesus, diz na obra. Então desapareceu a náusea, a repulsa, a intolerância, porque o amor nasceu nas mãos de Francisco. E o milagre não tardou. O pobre enfermo se sente de fato amado pela primeira vez e já não sofre, esquece a doença, como se as crostras pruriginosas e a fetidez das úlceras houvessem desaparecido ao toque daquelas mãos maternais. Em vez das chagas do corpo, vê agora as chagas de sua alma. A soberba, a ira, a rebeldia contra Deus, os múltiplos pecados de sua juventude, dos quais vem a lepra, e chora. Chora e suas lágrimas caindo na água perfumada curam-lhe o corpo e a alma. Foi nesse momento que aquele leproso curou a alma dele, porque ele se deu conta das coisas erradas que ele fazia e que agora ele queria ir para o caminho certo, o caminho do amor, da paz, do bem. Então Francisco, foi ali que Francisco pensou em estar banhando Jesus, neste momento. É muito linda essa história, continua, mas pelo adiantado da hora não vai dar. Bom, irmãos, era isso que eu queria trazer para vocês. Mas claro que não termina só aqui, né? Eu sou evangelizadora. Então, nós íamos assistir aqui, mas eu não trouxe o pendrive, não deu. Então, nós vamos escutar agora, irmãos, um poema de Tagore. Eu amo Tagore. Alguém já ouviu falar de Tagore? É um indiano. E nós vamos escutar esse poema, principalmente agora, irmãos, que é véspera de Natal, não é? O mês de dezembro está aí. Eu estou procurando o poema enquanto eu falo com vocês. E esse poema encerra tudo que a gente está falando aqui, essa poesia de Tagore. O Ilustre Visitante é o nome da poesia. Ela é tão linda, porque reflete tudo que a gente conversou sobre Jesus, tudo que Jesus espera de nós. Então vamos lá. Pode fechar os olhos se quiserem, pena que não tenha para ver as figuras. Tá muito alto. De canhão teci tua coberta, de palha lancei a tua esteira, de barro moldei tua tigela, de canos de bambu construí teu leito. De uvas verdes fabriquei teu vinho, de sândalo perfumei tua casa. De massa assim fiz teu pão, depois deitei para esperar a tua chegada. Dormi sonhando um sonho de luz. Despertei mais tarde, ansiando por tua chegada. Quando abri a porta, o cheiro do sândalo cortado inundou a casa, perfumando todos os cantos. Quando abri a porta, o vento brando entrou, suavizando a canícula ardente que me abrasava. Quando abri a porta, o sol chegou tímido a princípio, para logo possuir tudo, iluminando o interior sombrio. Quando abri a porta, a música da praça do mercado tomou de assalto o silêncio, alegrando a minha solidão. Quando abri a porta, aguardava expectante o hóspede ilustre que estava para chegar. Mas à soleira estava deitado um lamentável mendigo, da casta dos intocáveis. Olhei-o constrangido, sem saber o que fazer. Sobre a mesa jaziam as iguarias para o meu visitante, um vinho raro. Aguardava num vaso de barro, no chão a esteira de palha, e na mesa o pão de azimo e um perfume precioso. A casa estava pronta. Aflito, desolado, temi usá-los como um triste miserável, e por um instante pensei em afastá-lo. Levantei os olhos pensativos e perguntei: o que faria o meu visitante se estivesse em meu lugar?
A luz do sol bateu em mim, o vento fresco clareou minha ideia perturbada, e a alegria da música trouxe-me a lembrança dos ensinamentos dele. Envergonhado, baixei-me tomando nos braços o pobre lazarento, levei-o com amor para a intimidade do meu lar. Banhei-o, vesti-o, com o pão e o vinho o alimentei, ofereci o leito e a esteira, o confortei. Depois, ainda pensando no compassivo visitante de minha casa, perfumei-o com a preciosa fragrância. E mais desejei fazer. Estimei abraçá-lo em nome do Mestre amado. E assim o fiz. Ao fazê-lo, passou-me notável transformação. Da face esquálida do mendigo, 2 lágrimas rolaram e os meus olhos brilharam com a doçura dos imortais. Suas mãos antes ásperas e encardidas tornaram-se 2 taças do mais límpido cristal. Os seus trajes sujos mudaram-se em túnica de alvura ímpar. Atônito, duvidando dos meus olhos, reconheci no mendigo o meu Senhor. Olhou-me misericordioso, sorriu-me. Compreendi a lição sem palavras do mestre dos mestres. Curvei a cabeça e nunca mais, nem mesmo pelo pensamento, rejeitei os que se abrigam à minha porta. Faço por ele o que faria pelo meu Senhor. E ao fazê-lo recordo a face serena e suave e meigo amigo, o visitante permanente da minha casa. Então, irmãos, fica essa mensagem do ilustre visitante. Quantas vezes Jesus vai nos bater na porta, nos procura, e nós muitas vezes não enxergamos, não sentimos as vibrações. Então, irmãos, vamos nos manter conectados com a espiritualidade maior. Vamos nos conectar diariamente, silenciar os nossos pensamentos e nos conectar com o Mestre dos Mestres, com o nosso irmão. Muito obrigada, irmãos, que assim seja.